Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Teresa Cárdenas. Sérgio Rodrigues, Teresa Cárdenas e Ednei Silvestre. Na tarde quente de sábado, dia 31 de agosto de 2024, o palco do auditório Afonso Arinos recebeu os escritores Sérgio Rodrigues, Ednei Silvestre e a cubana Teresa Cárdenas. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores tema, design e a logo do segundo Fliparacatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. Também transmite ao vivo o intérprete de Libras, localizado na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se aceitam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Sérgio Rodrigues, um homem branco que não possui cabelos, usa barba de tom grisalho. Ele traz a camiseta de botões estampada em tons de bege, verde, laranja e bermuda azul escuro. Usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Ednei Silvestre, um homem branco de cabelos curtos, grisalhos claros e barba de mesmo tom. Ele traz a camisa preta e calça preta. Usa óculos retangulares de aro transparente. A terceira e última pessoa sentada é Teresa Cárdenas, uma senhora negra cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça um turbante de tom vermelho. Ela traja vestido midi de tom amarelo. Usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. De tempo em tempo, a plateia é filmada e possível ver que está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo Fliparacatu. Cabelos grisalhos e barba grisalha e uso óculos. Teresa e Sérgio, a gente conversava aqui. Talvez vocês gostariam de conhecer um pouco do que nós fazemos. E eu sugeri que nós lêssemos, Teresa, Sérgio e eu, lêssemos trechos curtos de obras nossas. E começaríamos com Teresa. Bom, eu sou uma autora cubana, né, como expliquei a princípio, mas eu tenho alguns livros aqui publicados, né? Eu sempre falo que eu sou uma autora bastante afortunada, né? Porque tive a possibilidade... Você entende, né? Estou falando portunhol, gente, né? Estou falando portunhol. E entendemos tudo. Tive a oportunidade de publicar aqui, já tenho mais ou menos 6, 7 livros publicados. Trabalho para jovens, para crianças jovens, né? E por isso sempre falo que sou uma mãe preta que escreve, porque os principais testemunhas de minha literatura são meus filhos, né? Eles são os primeiros que sempre leem e me falam, está bem, pode estar melhor, né? E sempre estou consultando com eles. Então, vamos a ler algo, né? Sim, a gente gostaria de ouvir o trecho de livro seu. Tá ok. Alguém conhece algum livro meu que está aí e que gostaria de escutar? Gente, eu sou atrevida. Eu vou a ler em português, né? Eu quero agradecer também a quienes me convidaram, né, para estar aqui com vocês, e também por el tema de Fliparacatu, que é amor, literatura e diversidade, né? Eu muito tempo estuve brigando dentro de minha literatura, porque meus temas são muito fortes, complexos. São temas que, a vezes, muitos acreditam que não é para crianças e jovens. Eu escrevo, sobretudo, temas da família preta como protagonista nas histórias. E o tema da escravidão, né? O tema da literatura da memória, da ancestralidade, é um dos temas a los que sempre eu volto, né?
E eu tenho esta novela, Cachorro Velo, que foi Prêmio Casa das Américas, e que foi apresentada aqui, foi publicada há quase 8 anos, 10 anos. E eu tive uma espécie de briga com o personagem principal, Cachorro Velo, porque este é um homem velho que toda a sua vida ha vivido na escravidão, né? É um homem que não conhece nada mais que a escravidão, a tortura, a morte, a repressão, né? E este homem, em um momento determinado, me fala de amor. E eu fiquei, como amor? Né? Amor dentro da escravidão? Eu pensava que não era possível, né? Mas logo este mesmo personagem me hace compreender de que só por amor, né, eles resistiram. Só por amor eles foram e lutaram por a liberdade. Só porque eles sentiram amor e lutaram, eu estou aqui, né? Então, eu quero, em base a esse amor que eles sentiram e com el que conseguiram resistir tanto dor, eu quero ler um trecho que se chama Pulsações. Eu falei bem? Pulsações? Pulsações? O porteiro tinha conhecido a tristeza, a dor incessante de todas as suas perdas, a inquietação do medo que não ia embora, o cheiro ameaçador da tortura e da morte. No entanto, desconhecia qualquer coisa que tivesse que ver com o amor. Duvidava de que seu coração tivesse a força ou a resistência necessária para encontrar o caminho correto e chegar àquele sentimento. Talvez a verdadeira razão para não encontrar fosse simples. Seu coração não o desejava. Na primeira vez que o sentiu bater com intensidade, era um menino. Aroni contava sobre o garoto pobre que encontrou um peixe de prata e foi até a lua para resgatar a sua mãe das garras do diabo. Cachorro Velo gostava tanto daquela história que seria capaz de jurar que seu coração, ao desfrutá-la, ficava mais poderoso do que os moedas do engenho. Pelo menos o ruído com que ele pulsava era bem semelhante. Depois cresceu e não voltou a ouvi-lo, até que uma tarde o feitor estalou o chicote perto de sua cabeça e o mandou do castigo para o tronco. Ele não recordava exatamente o motivo, talvez não fosse importante. O negro não tinha que fazer muito para ser castigado. De qualquer maneira, todo seu corpo havia vibrado como um tambor antes que ele sentisse a primeira chicotada. No entanto, o pior momento que ele atravessou com seu coração foi quando viu o corpo do Lundi sumir numa nuvem de poeira atrás do cavalo que o arrastava. Ele quase fugiu do peito, seguindo seu amigo. Bom, é um trecho um pouco mais largo, né? Mas vou a ler só a última parte deste trecho, né? A pele das suas costas, sanguinolenta e rasgada, parecia ferver. Ele quase morreu. Não obstante, agarrou-se a sua rabia ofegante. Não tivera outro remédio em não ser dar a ele sua vida, mas estava empenhado em não lhes apresentar sua morte, né? É uma maneira de resistência também dele, né? E me desculpem, eu não leio muito bem português, né? Eu imagino. Você quer contextualizar o texto que você vai ler para nós? Sim, com certeza. Eu vou ler um trechinho do meu romance mais recente, chamado A Vida Futura, que saiu no final de 2022, pela Companhia das Letras, né, que é a minha editora. E A Vida Futura
É um romance curto, é uma farsa que imagina a volta do Machado de Assis e do José de Alencar ao Rio de Janeiro atual, né? Eles voltam como fantasmas mesmo, é uma historinha de fantasmas, não é uma história espírita, não é uma história que se pretenda minimamente realista. É uma história de fantasmas, mas é uma história de fantasmas narrada pelo fantasma do Machado de Assis. Isso foi, eu acho, um ato de profunda insanidade, né? Decidir dar voz, é audácia, né? Mas assim, acho que principalmente insanidade mesmo, Ednei. E se explica pela pandemia, né? Quer dizer, era um momento de profunda insanidade geral do mundo, né? Em que os projetos literários em que eu vinha trabalhando, todos pareceram perder o sentido naquela altura. Nada do que eu vinha escrevendo, ou vinha planejando escrever, parecia fazer mais sentido algum, com o mundo de pernas para o ar e todos nós trancados em casa, sem saber quanto tempo nos restava de vida e tal, amigos morrendo. E, no entanto, assim, embora eu não conseguisse mais escrever nada, eu nunca tinha precisado tanto de escrever para manter um certo equilíbrio emocional e mental. E o que me salvou foi o fantasma do Machado. O fantasma do Machado, eu não sei muito bem como ele apareceu, mas ele começou a sussurrar coisas no meu ouvido que eu só me dei o trabalho de anotar, né? Foi uma espécie de psicografia mesmo, foi uma coisa bem engraçada. Não estou dizendo que foi o fantasma real do Machado, mas a criação tem essas coisas misteriosas que, às vezes, caem meio prontas assim na nossa frente. Eu vou ler o início do livro. Ele é composto de capítulos curtos, né, a moda machadiana, e eu vou ler o primeiro capítulo. Não precisa. Chamado No Formigueiro das Almas. A imortalidade das letras é para poucos. Escrevi certa vez com a pena prematura dos vivos, mergulhada naquela tinta mista de arrogância e candura a que chamamos sangue. Corrijo-me, leitor, leitora, ou que outro gênero inventem de inventar. As nuvens que nos servem de leito lembram alojamentos militares. O pé do insigne poeta pernambucano, no nariz do dramaturgo francês. O ironista irlandês a roncar junto da orelha peluda do romancista russo. É natural que tanto aperto desande por vezes em altercações ríspidas e babélicas, afugentando o sono. Paciência há que cultivá-la. E paciência eterna se ocorre de estarmos na eternidade. As condições insatisfatórias de nossa instalação no Olimpo não devem preocupar os vivos. Já constituímos uma comissão para redigir em 3.000 vias, todas adornadas com excelentes carimbos, um requerimento aos andares superiores da administração celeste. A menção ao relativo desconforto em que padecemos a desmesura universal não pretende mais do que ilustrar a cena da chegada do boato. Boatos, ninguém ignora, são leves, rápidos, pouco menos que invisíveis, e guardam o condão de medrar nos ambientes atarefados. Em nosso formigueiro de almas, contribuíam para seu vigor a hipertrofia profissional da imaginação e uma natural curiosidade pelo mundo dos vivos. Esta era um tanto atiçada pela escassez de informações vindas da Terra, quase sempre filtradas por livros, mais raramente por algum folhetim de imagens em movimento, dito televisivo, que conseguíssemos captar via satélite. Àquela altura, me faltava uma noção perfeita do quanto havia de abençoado na distância entre vivos e mortos. Estar fora do tempo, livre do seu campo gravitacional, me dava a sensação de boiar no nada, quando antes me devia mergulhar de cabeça para baixo, qual um Aquiles bebê, banhado por Tétis no Estige, no caudaloso contentamento com tudo. Contudo, mesmo o herói tinha aquele calcanhar.
O trecho que eu quero ler, que eu vou ler, é do meu romance ainda inacabado, meu romance inédito, e que tem raízes na minha experiência jornalística. Eu, durante um tempo, lá pelos anos 2010, por aí, eu tinha uma coluna em que eu entrevistava pessoas ditas comuns e que, entretanto, se dedicavam a trabalhos incomuns, e um deles era um senhor que tinha uma creche próximo da Central do Brasil, com o seguinte detalhe: as crianças que frequentavam a creche eram os filhos das mulheres que trabalhavam vendendo o seu corpo a profissionais do sexo e que não tinham onde deixar essas crianças. Então, esse senhor, que tinha uma história fabulosa também, um homem de grande coragem pessoal, e eu fiquei conhecendo essas crianças. E as mães continuavam trabalhando, não apenas de dia, mas trabalhavam à noite. Ele não podia manter essas crianças à noite. E essas crianças, então, saíam, iam para a Central e dormiam por ali. E tem uma característica que dá a ideia da fragilidade dessa infância que sempre me abismou e que voltou com esse personagem, que tem um nome fake, um nome falso, que ele adota, de Igor, como garoto de programa. Ele é um dos poucos, se não o único, que sobreviveu dessa turma de crianças. Aprendi, na época em que dormia nas plataformas vazias da Estação Central do Brasil, ou ali pelos arredores do Ministério do Exército, um moleque amarrava com barbante seu tornozelo ao de um outro garoto, e este no tornozelo do que dormia ao lado, que, por sua vez, se atava ao mais próximo, e assim podíamos dormir sem susto dos caras querendo raptar a gente ou fazer maldade. Juntávamos 6, 8, quantos estivéssemos perambulando ou tentando conseguir uns trocados por aquelas ruas. Uns não eram sozinhos como eu, porém as mães estavam trabalhando como prostitutas pelos lados da Praça da República e as madrugadas eram as melhores horas para faturar. Ligados pelos barbantes em nossos tornozelos, se algum... Tem menor de idade aqui? Quem tem menos de 18 anos aqui? Fora você. Se algum malvado... Não vou usar. Ligados pelos barbantes em nossos tornozelos, se algum FDP puxasse um de nós, como acontecia tantas vezes, os outros acordávamos, e mesmo pequenos, sempre com algum pedaço de pau ou barra de ferro guardada por perto, juntos a gente enfrentava e botava o escroto para correr. Uma ou outra menina se protegia junto com a gente. Era mais comum ficarem com as mães, pegando clientes para alguma rapidinha no carro dos caras mesmo. Alguns ofereciam grana extra, às vezes talão inteiro de vale-refeição, se levasse a filha junto. Principalmente se a garota fosse virgem. O que nem sempre era fácil, pois quase todas tinham tido um padrasto, um tio, algum parente que chegou antes do adulto disposto a pagar pela virgindade. Acontecia, às vezes, de essas meninas engravidarem. Encontrei uma sentada em frente a uma farmácia da rua Visconde de Pirajá, perto do Jardim de Alá, com o neném no colo, pedindo latas de leite em pó para alimentar a criança. Era mais difícil resguardar as meninas, e nem sempre a gente mesmo escapava. Naquela noite, eu não estava na Central do Brasil, não estava com meu tornozelo atado ao de ninguém. Estava em Copacabana, dormindo na areia, perto do valão da Rua Santa Clara, quando vieram os grandões. Eram 5. Eu estava sozinho. Não tinha nenhum dos outros moleques para me ajudar. Os grandões me seguraram, taparam minha boca, abriram minhas pernas. Vieram um a um.
Doeu pra caramba, mas eu não chorei. Nem gritei de dor, não ia dar essa satisfação àqueles FTP. Me deixaram lá, sangrando e todo sujo, do lado da língua negra do esgoto. Quando tive força para me mexer, me arrastei até o mar, entrei na água e fiquei lá, boiando, boiando, até o sol aparecer no horizonte azul de Copacabana. Desde aquela madrugada, nunca mais consegui chorar. Sempre que preciso descobrir como eu estou de verdade, entro no mar e fico boiando, pelo maior tempo que puder. E passei a dormir com um estilete na mão. Você foi buscar na história de Cuba, de alguma forma, né? essa situação do seu personagem. Você, mais que tudo, foi por causa dos dois. Eles eram meio rivais, não eram? E lá foi você meio também. Rivais, meio mestre e discípulo também, né? Porque o Machado era mais novo e tinha uma dívida de gratidão com o Alencar, que foi muito generoso, né? Com o jovem Machadinho, quando ele apareceu na cena, e o Alencar já era um cara consagrado. Mas, com certeza, havia também uma rivalidade dos grandes romancistas, né, do século XIX. E te veio assim como... tem uma história que o Fernando Sabino, grande autor brasileiro, Fernando Sabino, contava, eu não consigo encontrar em lugar nenhum, daqui a pouco eu vou dizer que a frase é minha, mas que, geralmente, quando algum jornalista perguntava para ele por que o senhor escreve? E ele respondia, porque eu tenho a maior curiosidade em saber o que eu vou escrever. Como se alguma força, vou chamar de cósmica por falta de outra palavra, viesse e falasse, né? Usasse como cavalo, como um instrumento para aquilo que está no éter, no ar. Como é com você? Bom, eu me considero uma mensageira, né? Uma griot destes tempos. Eu sinto que se eu não escrevo, que se eu não falo, né, há muitas histórias que vão demorar por demais para chegar a gente que precisa, né? Eu acho que é uma missão, uma tarefa que eu tenho, né? Quando criança, hoje, na manhã, eu vi essa apresentação, parabenizar a esses meninos, né? Tão hermoso, tão lindo, né? Em meu tempo, eu não conheci a nenhum autor, né? Ninguém fez nada como isso para mim. Eu fiquei muito emocionada, né? E eu pensava, puxa, se eu tivesse, né, em meu tempo, se eu tivesse alguém que hubiese empurrado, né, puxado para mim, mas não foi mais. Está bem, né? Também. Cada quem tem seu caminho. E eu acho que, para mim, é fundamental falar através das palavras. Eu tenho e he tenido experiências muito maravilhosas com leitores, né? Leitores que me falam, aquela história que você escreveu, essa história é minha. Essa história fala de mim, de minha vida, né? E acontece com meninas brancas, com meninas coreanas que tive a oportunidade de visitar Coreia do Sul, né? E ainda ali, uma cultura diametralmente, não vou falar oposta, não é? Porque todos somos humanos, mas tão diferente a los latinos, a los caribeños, né? E eles entraram tanto em minha história, se compenetravam tanto na história, né? E falavam que tinha que ver muito com eles, né? E he tenido essas experiências com mulheres maiores, com mais jovens, com homens, com negros, com brancos, né? E esse é o poder da literatura, né? Que atraviesa com amor a todos, né? Atraviesa através do amor a todos com as histórias. E é isso, uma tarefa, é uma missão. A vezes eu fico sem escrever um tempo, porque também eu brigo, né, com essa tarefa. Você sabe que quando você escolhe para algo, a vezes você não quer fazer isso, né? Mas eu, quando sempre volto
a la escritura, volto a la literatura, y las historias están allí esperando por mí. Agradezco mucho a elas por isso, né? As histórias estão esperando por você, Sérgio? Olha, essa é uma questão boa, né? Eu mesmo falei há pouco que o Vida Futura foi um caso mais ou menos de possessão, enfim, que é uma metáfora, mas não é completamente descolada do que de fato aconteceu. Agora, eu acho muito importante sempre enfatizar que isso não tem nada de sobrenatural. Eu não acho que tenha nada de sobrenatural. E eu não acho também que as histórias caiam prontas na nossa frente. Eu acho que algumas coisas aparecem quando nós estamos distraídos, né? Algumas vozes podem sussurrar no nosso ouvido quando a gente está pensando em outra coisa, quando está lavando a louça ou tomando banho, mas aquilo só acontece porque antes desse momento de, digamos, revelação, você trabalhou para caramba, você ralou para caramba, você quebrou muita pedra e ficou batendo a cabeça na parede procurando uma solução, procurando uma forma de contar, de expressar alguma coisa que você queria muito encontrar, que você tinha uma vaga ideia de onde você queria chegar e, no entanto, não conseguia chegar. E depois de muito trabalho nesse sentido, depois que você fica exausto no plano consciente, é que aí sim eu acho que você consegue abrir algumas portas, algumas frestas para que coisas apareçam como se viessem prontas de algum lugar misterioso. O que eu acho, assim, esse lugar misterioso, na verdade, ele não está em outra dimensão, ele não está em outro plano, ele está aqui, e ele se chama linguagem. A gente, eu acho que o trabalho maior de quem escreve é claro, é preciso escrever muito, é preciso tentar muito, explorar caminhos, tentar encontrar a sua voz, jogar fora muita coisa que não funciona, mas no fim das contas, se colocar num estado de disponibilidade para que a linguagem fale... Disponibilidade, para que a linguagem fale por seu intermédio. Eu acho que é isso. Quer dizer, a linguagem é mais sábia do que qualquer um de nós. Coisas são sabidas no plano da linguagem que nos reduzem a uma certa insignificância. Eu acho que é muito importante, com toda a nossa arrogância de criadores de mundos, de personagens e tal, eu acho que é sempre muito importante manter uma reserva de humildade para ouvir o que a linguagem tem para nos dizer. E ela sabe mais do que nós. Explica isso melhor. Eu fiquei confuso agora. Não sei, Ednei, é um mistério, rapaz. Enquanto você falava, eu pensava nessa revelação e de uma história que eu gosto muito, de uma grande escritora que começou a fazer esse romance e não conseguia avançar. Ela guardou os originais, na época, acho que datilografados, numa caixa de sapato. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, ela se esqueceu da caixa de sapatos e redescobriu, 30 anos depois, essa caixa de sapatos. E quando ela começa a ler, ela percebe que ela tem ali o romance que ela procurava, que é Adriano, era Marguerite Yourcenar. Ela passou 30 anos longe do Adriano e reencontrou. Por isso que eu pensei nessas revelações. 30 anos. Ela dizia que não era velha o suficiente para poder entender o que Adriano passava. Mas me parece que é uma revelação, às vezes. E isso me lembra uma outra Marguerite, que é a Duras. Tem uma frase muito parecida com essa que você falou há pouco, que eu adoro, que é assim: escrever é descobrir o que nós escreveríamos se escrevêssemos. É maravilhoso isso. Como é para você? Suas revelações, essas revelações ou não há revelações? Sim, em minha literatura, sim, tem esse exercício exaustivo, né? De buscar as palavras, de encontrar as palavras, de golpear com a cabeça, né? A parede, o teto, todo, né? Mas também está a memória de meu povo, né?
E digo isso porque em muitas ocasiões eu he escrito histórias que eu não sei de onde vêm, eu não li dessas histórias antes, né? E não tem outra explicação que vem através da memória, da sangue, né? De aquele que está dentro de nós. Compartilho estas histórias, essas maneiras de ver com muita gente e encontram em essas pessoas um destino, né? Adequado, próprio, esperado, né? Então, tenho de todos, né? Cada quem, como falava, tem seu caminho para chegar à história, né? Em meu caso, as histórias a vezes estão allí sobre mim, né? E não sei se em seu caso as histórias, como se chama, a vida futura, se, não sei, talvez você acredite que pudiera ser escrito por ele, por exemplo, ou por outro, ou somente por você, entendeu? Então, eu acho que estas histórias podem ser escritas por muitas mulheres negras que escrevem, né? Mas não por outros, né? Eu acho que esta literatura, ao menos a literatura que eu escrevo, a literatura afro, né? Deve ser escrita e deve ser, bom, não assumida, né? Sino descendendo, né? Através das palavras, do coração, de todo o que uno tem, da experiência, das vivências, da memória, né? Da espiritualidade, da ancestralidade, porque sem ancestralidade eu não conseguiria escrever nada disso. E as surpresas. Eu tive a felicidade de entrevistar Zélia Gattai nos últimos tempos dela, que era a viúva do Jorge Amado, claro. Uma mulher interessantíssima, cheia de histórias, e ela disse que ela datilografava os textos originais do Jorge Amado. E uma vez ela estava datilografando alguma coisa, chega o Jorge, como ela chamava, o Jorge chegou, muito surpreso, muito alegre, e disse: Zélia, Dona Flor vai casar de novo. Como se ele falasse de uma pessoa real, e ele surpreso, ele não tinha ideia que a Dona Flor encontraria uma nova forma de amor, mais calma, mas enfim, que reencontraria. Essas surpresas, vocês, a pergunta para ambos, não tem? Tem, claro, porque eu acho que isso é parte de uma, eu não sei, pelo menos no meu caso, assim, todo o planejamento de romance que eu faço, no começo eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar, mais ou menos quantos blocos, quantos capítulos, onde que vai haver alguma reviravolta, mas esse planejamento nunca foi cumprido. No meio do caminho, as coisas começam a mudar. E eu acho que é natural que seja assim, porque se você não mudar o seu projeto inicial, isso significa que o seu livro está indo mal. Se o seu livro não ganhar uma vida por si mesmo e começar a te arrastar por caminhos que ele quer te arrastar, e aí é que eu falo da humildade, da importância de ter uma humildade nessa hora, se você insistir em impor a sua vontade de autor ou de autora a ferro e fogo ao seu livro, você vai fazer mal ao seu livro. Porque a linguagem sabe mais do que nós. A linguagem é depositária de uma memória coletiva que ultrapassa a gente. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Então, talvez o que você chama de linguagem é isso que eu estou procurando como o inconsciente. Você pode chamar de inconsciente coletivo, talvez, uma forma junguiana de chamar isso, né? Eu adoro uma história de que o Michael Jackson ele costumava, às vezes, acordar no meio da noite com uma ideia para uma canção. E aí ele acordava e ia imediatamente para o estúdio para gravar aquilo. E aí falava com ele: pô, mas, cara, espera até de manhã. Ele falou: não, porque se eu não gravar isso agora, essa ideia vai lá para o Prince. Sensacional, não é? É assim mesmo, né? Eu, às vezes, em processo de escritura, eu fico também com essa surpresa, né? E muitas vezes ainda bem que eu sei os capítulos, mais ou menos, como começa, o aire, né? Tudo, o entorno da novela ou o conto que está escrevendo, né? Sempre eu acho que os personagens têm essa surpresa para mim, né? Muitas vezes eu acredito que vai terminar, o mesmo que falava já,
eu acredito que termina de uma maneira, mas é outra, né? No final do Cachorro Velo, por exemplo, né? Eu tive para esse personagem um consenso, né? Esse é um personagem que não conhecia seu nome, né? E ao final da novela ele faz essa pergunta uma vez mais, né? A essa presença que encontrou delante dele. E essa resposta é solo para ele, né? Eu descrevi ali que ele escutou a voz, mas incluso eu escrevendo a novela, eu não sei o nome dele, né? Nem os leitores. Eles só foram testemunhas desse momento, né? Mas esse é um momento que ele me pediu que era só para ele, né? Eu só estive aí e lo escrevi. E também, se você lembra, né? Eu não sei se ele morreu ou não. Eu sei que ele chegou ao quilombo, né? Ele chegou ao quilombo, mas não sei como chegou. Se em espírito ou vivo, né? Certamente. E é assim. Eu sinto também que os personagens têm vida própria, né? E em esse processo tão rico, tão a vezes de muita retroalimentação, né? Porque esse personagem é um homem velho de outro século. É um homem negro, velho, que viveu na escravidão. Mas é muito parecido a mim. É tão parecido a mim, né? E é isso, né? Isso é o que faz o amor e a literatura, né? Junto. Olha só, eu posso dizer uma coisa aqui? O Ednei está aqui sendo gentilmente o nosso mediador. Só que, Foi o que combinamos. Sim, mas é que você tem que falar também. Então, eu queria agora fazer uma pergunta para você. Posso? Acabam de me avisar que temos... Você vai atrapalhar. Vai atrapalhar a mesa fazer uma pergunta para o mediador. Não. A mesa vai ficar completa e redonda. Não, a gente está falando aqui desses processos inconscientes e tal, e eu me lembro muito de uma entrevista sua sobre o seu Fechar os Olhos Agora, em que você dizia que você tinha aquela história dos meninos, do crime e tal na cabeça, e não conseguia escrever até um dia em que uma voz começou a cantar no seu ouvido. Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir. Não é isso? Não é a linguagem falando? A linguagem, ou o que quer que seja. Foi muito claro. Eu estava esperando um amigo, estava viajando, esperando um amigo, que sempre se atrasava, a gente tinha um compromisso, e eu estava sentado na cama do hotel, e, de repente, uma voz falou: se eu fechar os olhos agora, eu ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim. Ele começou a descrever. Grudava nos meus dedos, como tinha grudado nos cabelos louros dela, na testa alta, na sobrancelha arqueada. E ele foi descrevendo, e eu fico até hoje arrepiado, porque eu sabia quem escrevia. Quem escrevia era um dos meninos que tinha estado lá e tinha visto a primeira mulher que ele viu. Ele fala isso. A primeira mulher que eu vi nua foi a primeira pessoa que eu vi morta. Eu não sabia disso. Se eu quis, também tem uma situação aqui, na Felicidade é Fácil, e uma outra, se eu fechar os olhos agora, tem um spoiler, dane-se. Quem não leu, então, vai spoiler. Eu gosto muito do Ubiratã, que é um personagem, que é um professor que foi comunista, foi torturado na ditadura do Getúlio, e ele representava um amálgama, vamos chamar assim, de pessoas extraordinárias que eu conheci, que passaram por aquilo, inclusive as unhas arrancadas, enfim. E eu gosto dele, gostava dele. E ele foi o suporte dos meninos que tinham 11 anos, não entendiam o mundo em que estavam, e ele explicava a Revolução Chinesa, que acontecia no mesmo ano da Branca de Neve. Então, eu queria que ele continuasse. E aí ele morre. E eu decidi que ele não ia morrer. Aí eu reescrevi, e não funcionava. Não funcionava. E aqui era uma outra história, porque aqui, a Felicidade é Fácil é baseado também numa situação real. Uma criança foi sequestrada em São Paulo por engano. Por quê? Era uma criança branca, loura, muito bonita, de olhos azuis, e os sequestradores acreditaram que essa criança era o filho dos donos da mansão. E, na verdade, não era. Ele era filho dos empregados que tinham vindo de Santa Catarina. O filho real era um menino pardo, mas eles sequestram. E, na história real, e eu vou dar agora é spoiler, na história real,
saiu uma notinha. No segundo dia, não saiu notinha nenhuma, e depois eu descobri que essa criança, que não era a criança rica, tinha sido assassinada e jogada naquela represa, Billings, ou que será como é que chama aquilo. E eu, claro que eu queria evitar isso, mas como eu ia evitar isso? Aí surge um personagem que também, eu não planejei isso, que era um guerrilheiro, um tupamaro, que tinha perdido o filho numa situação com a repressão. E ele sabe que a criança vai ser morta e que a única pessoa que pode salvar essa criança é ele. Parei aí. O inconsciente e você. Temos pouco tempo. O inconsciente? O inconsciente e você. Bom, a vezes o inconsciente está bem presente, né? E é bastante consciente, né? Não, eu a vezes me motivava muito com música, né? Música africana e demais, tambores, é muito curioso, porque era só tambores que eu precisava. Eu falei na primeira vez que né, de Anhã, né? Nem todo mundo estava quando você falou. Bom, lá, uma das músicas em Cuba que se utilizam na religião afro-cubana é tocada com tambores batá. ¿né? Se les chama batá, el conjunto de tambores, são 3 tambores sacramentados, que se les dá sangue de animais, que se le hacen ofrendas, que se le, né? Porque o orixá Anhã mora dentro dos tambores. Né? Es un conjunto de tambores que está compuesto por el mayor, que es Iyá, ¿né? Iyá, Ocóncolo, que es el mediano, e Itóctele. Cum, 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 cum. Esse é o Iyá. E né? você trabalhava ouvindo esses tambores. Não, ouvindo esses tambores, mas é muito curioso escutando esses tambores, mas a vezes terminava dançando, né? E isso era entrava um pouco a contraponer, né, o que eu precisava. Mas sim me inspirava bastante isso, mas histórias também de minha família. Eu desde muito menina, né, minha mãe me levava a essas festas, eu era testigo, né, daquelas coisas que se veía, las fiestas a los orixás y demás. Y todo eso también forma parte, ¿no? de ese universo que luego, junto con el lenguaje, junto con la memoria, fue descendiendo hasta las palabras y en los libros. ¿no? Eu faço a mesma pergunta a você, porque te conheço um pouco, e você é uma pessoa absolutamente racional, até onde eu conheço. Estou errado? Eu acho que na superfície, sim. Mas eu acho que é impossível você escrever qualquer coisa que preste usando apenas a sua parte racional. Né? Na verdade, as coisas começam a ficar interessantes quando começam a fugir ao seu controle. E eu acho que é impossível escrever um romance, enfim, já que a gente está falando de uma ficção longa, principalmente. Eu acho que no caso de contos e de poesia, as coisas podem ser um pouco diferentes, né? Mas, no caso de uma narrativa longa, eu acho que é impossível escrever aquilo sem um forte componente racional, forte componente de ordenação, de visão de conjunto, de equilíbrio, mas também é impossível escrever aquilo sem você, em algum momento ou em vários momentos do processo, perder o controle do que você está fazendo. E aquilo começa a te levar para regiões que você não domina. Né? E você fica em dúvida, acha que não vai conseguir, ou acha que pode haver um tempo? O tempo todo. Eu sempre acho que eu não vou conseguir, até conseguir. E eu acho que essa dúvida faz parte também, ela acaba te motivando. Né? Eu acredito que se você ficar satisfeito depressa demais com o que você está fazendo, não dá. Não. Você tem que ter uma insatisfação grande que vai te movendo a chegar cada vez mais longe. Né? E isso pode ser frustrante, sim, claro, pode ser bem angustiante, bem ruim, transformar a sua vida até no inferno, dependendo de como você lidar com isso. Agora, não acho que tem outro jeito também. E eu acho que assim, a dimensão, digamos, inconsciente, ou pré-consciente, ou subconsciente, aquilo que você acaba se revelando, às vezes sem querer,
né? Porque nem mesmo você sabe direito. Assim, não é uma questão que você esteja ali se expondo, confessando os segredos da sua vida, mas, de alguma forma, aquilo acaba sendo profundamente revelador sobre você, né? Desnuda mesmo, acho que a ficção desnuda muito. E quanto mais você tenta se esconder atrás de personagens e de máscaras, mais ela te desnuda. E isso é legal. Agora, eu não acho que isso seja um valor em si, porque eu não atribuo tanta importância assim a quem escreve. Eu acho que o texto é muito maior do que quem escreve. Isso é legal na medida em que revela que você não controlou aquele processo do começo ao fim. Se você controlar aquele processo do começo ao fim, você pode escrever uma boa reportagem, um bom artigo acadêmico, mas você não vai escrever uma boa ficção. Linguagem. Me ocorreu... Nabokov tinha uma carreira como escritor em russo. E quando ele passa a escrever em inglês, muitíssimo lindamente, ele escreve livros completamente diferentes. Ele entra num outro universo, não sei, diapasão, não sei como chamar. Você está fora do seu país. Talvez você fique muito tempo, talvez... Mas você não falou do subconsciente, né? Do meu? Sim. Falei. Você não falou do seu inconsciente, gente. Não, o meu inconsciente... Você está fugindo da questão. Gente, está muito mais interessante. Por favor, não estraguemos. Não estraguemos. Meu inconsciente, eu acabei de mostrar a vocês. Em 2009 ou 2010, eu estava fazendo essas reportagens com essas crianças. E eu fiquei muito comovido, como qualquer um de nós ficaria. E percebendo, depois, eu consegui seguir alguns, e eles foram desaparecendo. Essas crianças sumiram. Há um caso horroroso no Rio de Janeiro, que é o caso das crianças da Candelária, que foram dizimadas na escadaria da Candelária. E essas outras crianças das areias de Copacabana, do Leme de Botafogo, da Central do Brasil, essas crianças sofrem muito. Agora, essas crianças são inteligentíssimas, elas são brilhantes, elas conseguem sobreviver sob essas condições de guerra. Mas eu tinha esquecido. E aí, quando comecei a escrever sobre esse rapaz que começou a narrar essa história, que começa com... Quer dizer, a trama toda é em torno do roubo de um quadro de Van Gogh que existia no Leblon. Eu não entendi no começo quem ele era. E aí entra o inconsciente. Era um desses meninos. Ele sobreviveu. Como ele sobreviveu? E uma das razões dele ter sobrevivido é ter encontrado alguém que começou a lhe dar livros. E um deles é o que o faz, por isso o título do livro, e o que o faz sobreviver são as cartas do Van Gogh, um também invisível, as cartas de Van Gogh a Theo. Então, algumas das cartas que eu uso são reais, e eu inventei outras. Chega, agora vamos lá. Temos 5 minutos. Linguagem, e você troca de país. Você está morando numa outra nação que, por mais semelhança que tenha com Cuba, é outro. Totalmente diferente. Mas, a vezes uno tem a impressão de que quando uno sai de seu entorno vai ser incapaz de escrever. Não sei se acontece com vocês. Eu estou pensando em escrever diferentemente, como Nabokov fez. Não, é muito curioso, porque, primeiro, eu pensei que eu não ia conseguir. Eu não ia escrever. Eu acho que também comparto essa visão com Leonardo Padura, que ele falava, né, que quando saía de Cuba ele não conseguia escrever. E eu fiquei também com essa ideia, puxa, não vou conseguir escrever, porque esses temas estão muito arraigados, né, arraigados, né, à minha terra, em Cuba, a lo que representa lá e demais. Mas é muito curioso, aqui eu estou escrevendo, né? E é um fenômeno muito curioso que acontece comigo, não sei se com vocês também, que eu estou escrevendo uma história que tem um tempo, que tem um aire, que tem um todo, e eu deixo de escrever.
podem passar um mês, 2, 3, um ano. E quando volto em el mesmo tempo, em el mesmo aire. Por isso eu falo que essa história está pendente, né? Ali esperando a que eu volte a ela, né? Porque é o mesmo, é incrível. Eu penso que não vou conseguir e dá. Pois fale disso, essas interrupções, essas impossibilidades. Eu queria falar um pouco dessa questão da língua, né? Porque eu tenho uma experiência diferente da Tereza. Quando eu morei em Londres, fui correspondente em Londres do Jornal do Brasil, eu escrevia em português todos os dias para o jornal. Mas, quando eu tentava escrever a minha ficção, ela ficava muito ruim. Foi uma época muito, muito dura, assim, foi uma época de uma certa seca criativa que eu atribuo ao fato de estar imerso numa outra língua. Eu precisava da... Eu não acho que seja assim com todo mundo, eu acho que é uma experiência profundamente pessoal, acho que cada pessoa lida com isso de um jeito, mas eu acredito que eu precisasse estar mergulhado na minha língua, na língua do meu povo, das pessoas, da língua da rua, do jeito que as pessoas falam, o ritmo e tal. Não bastava manter contato, e na época era um certo isolamento mesmo. As ligações interurbanas eram caríssimas, você não tinha Zoom, você não tinha essas coisas que hoje facilitam demais, né? Você pode estar em Londres ou em qualquer outro lugar do mundo e tá muito, muito ligado nas conversas brasileiras, mas não era assim naquele tempo. E esse afastamento, eu acho que mais da música da minha língua do que qualquer outra coisa, esse afastamento da musicalidade da língua portuguesa brasileira começou a fazer com que a minha ficção fosse ficando cada vez mais falsa e pálida e ruim, sabe? E isso só se resolveu quando eu voltei para o Brasil. Escreveram em português. Sim. Não, escrever em português eu estava escrevendo o tempo todo. Sim, mas você poderia estar na Inglaterra e você tentasse fazer como o Nabokov. Escrever em inglês? Não, mas aí também não acho que isso aí do Nabokov não estava nos meus planos e nem na minha capacidade, eu acho. Aquilo que ele fez é espantoso, né? É espantoso. Porque ele não só ele escreve inglês lindo, né? Exatamente. Eu conheci uma exilada em Washington, exilada argentina em Washington, e que me dizia que ela escrevia, mas escrevia intimamente, ela nunca publicou. Mas o que mais lhe doía, o que mais lhe fazia falta e que deixava ela com a sensação de nunca mais conseguir escrever, e foi o que aconteceu, ela nunca mais escreveu, ela continuou morando por lá, era estar numa esquina, fechar os olhos e entender tudo o que falava à volta dela. Eu fiquei muito emocionado quando ela falou. O som que é familiar para nós, que a gente nem liga, né? Traz uma água, por favor. Não existe isso quando você é um exilado ou você é um expatriado. Acho que acabou o nosso tempo, né? Não, mas nós começamos 10 minutos depois. É verdade. A mesa anterior nos atrasou 10 ou 15 minutos. Nos roubou algum tempo. A gente só sai daqui. A Chicota, temos que sair? Bom, eu quisiera, para fechar, ler um poema, porque na outra mesa me perguntaram qual era a lembrança mais antiga, né, que eu tinha de mim mesma. E a lembrança mais antiga não é de minha infância, não é de há 30 e tantos anos, né? É de há séculos, né? Quer ouvir? Serengeti. Ali está, aquela que se senta no chão da choça, cerimoniosamente, a que tem o pescoço e os seios cobertos de contas, a que canta no fogo e ordena as palavras e mitos, a que leva marcas de realeza no rosto, a que dorme sobre a morna pele de um leopardo. Ela, a sucessora do trono da vida, a concessora de todas as águas, me reconheço em seu rosto, em seu corpo. Nela volto a ser a ideia de meu povo. Conto
antiguo Oriqui con todos los nombres de los que ya se fueron, los aguambabas. Con a mão no alto encabezo batalhas, escapo de armadilhas. Uivo e todos me siguen. Uma voz reclama que sou Senguechi. Sim, agora me reconheço. Volto a ser a menina que era. Abro a porta. Entro pelas sombras da memória. Cheguei a casa. Gostaria de dizer alguma coisa sobre a esperança da nossa literatura? A esperança... Diante dessa avassaladora invasão da indústria internacional do livro, que me assusta muito. Todos vocês, né? É só entrar numa livraria ou na Amazon. Aí você entra na Amazon, você vai numa livraria e você vê títulos de Doris, não sei o quê, John, etc. Tudo bem, mas e nós? Como ficamos na literatura brasileira e de língua espanhola? Não, acho que é um momento de muita mudança, né, Junei? Essas grandes redes varejistas digitais, elas estão transformando o mundo, né? Mesmo, em vários aspectos, não apenas no aspecto comercial, e não apenas no mercado livreiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá, sim, para dizer palavras de esperança, porque a literatura brasileira, poucas vezes, se é que alguma vez, teve autores vendendo tanto, como alguns que a gente tem aqui, na FLI, né? Como Itamar, como Jefferson, né? Como a Carla, que não está aqui, Madeira. Conceição também. Conceição, enfim, muita gente, né? Vozes novas, trazendo novas perspectivas sobre a literatura e, principalmente, vendendo, criando seu público, né? Não dá nem para dizer que eles estão dominando um mercado que já existia, porque esse mercado sequer existia. Novos mercados estão sendo criados. Então, eu acho que é um momento de esperança, sim. Eu acho que muita coisa está mudando, vai mudar, né? O fato de a gente ter tantos festivais hoje no Brasil, como esse, como o FLI, como outros, né? Cheio de gente interessada, cheio de conversas bacanas sobre literatura, também são uma esperança. Então, assim, por mais que a gente esteja passando por tempos terríveis, né, de crescimento da extrema-direita, enfim... Censuraram o Ednei aqui, gente. Ó. A gente está passando por momentos muito difíceis, muito desafiadores no mundo. Mas eu acho que a gente tem motivos... Isso para não falar da questão ambiental, né, gente? O meu xará Sérgio Abrantes estava falando aqui ontem muito bem do quanto tudo isso é bastante desesperador. Mas eu acho que a gente não pode sentar no meio-fio e começar a chorar, né? E a gente tem que continuar em frente, da forma que der. E eu acho que tem muita coisa boa para fazer ainda antes dessa porcaria aqui acabar. Agradecer em nosso nome, em nome de todos, a todos que estão aqui. Agradecer ao Sérgio Abrantes, ao Afonso Borges, ao Tom Farias, por essa oportunidade. E vou encerrar com uma frase de um dos meus ídolos, João Baldo Ribeiro. Fiz aquela pergunta clássica, né, de repórter. O que o senhor aconselharia para alguém que quer escrever? Aí ele falou, é simples, escolhe um personagem, sai atrás, anotando tudo que ele ou ela faz.